Graças a Deus, minha amiga, meu amigo, Deus abençoe a você, a sua família, o seu trabalho. Deus abençoe tudo que você fizer. Tudo que você fizer que seja justo, que seja correto, que seja de acordo com a vontade de Deus, isso seja abençoado. E é abençoado. Tem que ser abençoado. Por quê? Porque Deus é justiça. Deus é justiça. E porque Ele é justiça, Ele ama a justiça. E quando as pessoas fazem o que é justo, quando as pessoas temem o Senhor e fazem o que é justo, então essa criatura tem a bênção de Deus na sua vida. Ela tem a bênção de Deus na sua vida. Ontem nós focamos esse versículo que eu gostaria de falar novamente. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por que não é dele? Por quê? Por que a pessoa que não tem o Espírito do Senhor Jesus é rejeitado pelo Senhor Jesus? Eu diria rejeitado. Por quê? Porque o Espírito do Senhor Jesus é o Espírito da fé. É o Espírito da fé. E nós sabemos que a fé é o único canal de ligação, de comunicação com o Todo-Poderoso. Não há outro canal de ligação com Deus senão através da fé. Por isso a Bíblia fala que Jesus é o autor e consumador da fé. Quer dizer, o Espírito dele, o Espírito do Senhor Jesus, é o Espírito da fé. O Espírito Santo é a fonte da fé. Ora, quando você tem fé, você tem certeza. Eu não estou falando de sentimento. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Há muitas pessoas que dizem assim: bispo, eu senti muita alegria quando eu recebi o Espírito Santo. E como é que, depois que você recebeu o Espírito Santo, como é que foi a sua vida? Bem, bispo, depois sabe como é que é, né? A gente vai conciliando as coisas, mas aquela alegria que eu recebi naquele dia, aquela alegria foi maravilhosa. Mas você não continua, não continua com a mesma alegria? Ela disse, não é a mesma coisa, bispo. A gente tem as nossas lutas, os nossos problemas, e você sabe como é que é. Enfim, aquela criatura estava se convencendo, ou queria se convencer, e queria a minha aprovação de que só porque ela teve uma alegria em determinado momento dentro da igreja, ela recebeu o Espírito Santo. Não é assim. Esse tipo de alegria passageira é o que sente os torcedores de futebol. Por exemplo, o time, o Corinthians, ganhou, então a torcida ficou alegre. Ganhou o campeonato, ela ficou muito alegre, festejou. Mas depois, aquela alegria acaba. E aí tem que torcer novamente para ser novamente campeão. O Flamengo, quando ganhava, poxa, o Rio de Janeiro ficava em festa. Mas depois acabava, a festa sumia, a alegria sumia. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é a alegria permanente. Eu sei das lutas, nós vivenciamos lutas, problemas, nós encontramos pedras nos caminhos. Agora, isso não significa que o nosso espírito saiu de nós, é ou não é? Não é porque você tem problemas que você
não vai viver, ou morreu. Não. O espírito seu está aí, a sua alma está aí. É ou não é? Ora, a mesma coisa é quando se recebe o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela o tem para sempre, salvo se ela o negar, salvo se ela, se a pessoa resistir e entristecer o Espírito Santo. Aí são outros 500, aí ele sai. Mas se a pessoa não fez nada de errado, se ela continua na fé, está ali o Espírito Santo. Mesmo com as lutas, com as pedras, com as dificuldades, com os desertos, o Espírito Santo se mantém ali. E a verdade, a bem da verdade, amiga e amigo, ninguém, humanamente falando, ninguém é capaz de se manter na fé no Senhor Jesus sem o Espírito dele, sem o Espírito Santo. Então, eu tenho estado nessa fé há 54 anos. 54 anos. Por que eu estou na fé? Por que eu me mantenho nessa fé? Eu me mantenho nessa fé porque o Espírito Santo tem estado conosco. Essa é a realidade. Eu diria que a mesma coisa é com respeito ao casamento. Não, Esther e eu estamos casados há 46 anos. 46 anos. Ora, por que nosso casamento se mantém? Nós encontramos lutas, desafios, problemas, uma série de problemas, inclusive nas adaptações iniciais do casamento. Por que se manteve? Por que se mantém esse casamento? Porque o amor que nós cultivamos, o amor que nós recebemos de Deus um para com o outro, vem do Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela recebe o espírito da fé, ela recebe o espírito do amor, ela recebe o espírito da fidelidade, da honra, é o espírito da verdade. Sim, minha amiga, meu amigo, é o espírito da perseverança, é o espírito do Senhor Jesus, porque ele passou por tudo o que passou e venceu tudo por causa do Espírito que estava nele, que é o Espírito Santo. Agora você imagine o poder que é o Espírito Santo. Aí você pergunta, bispo, mas por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso para que você saiba se definir, para você saiba se analisar, para verificar, para conferir se essa, de repente você é uma pessoa que é obreira, é obreiro, e você diz assim, eu já não tenho mais a alegria que eu tinha quando comecei. Ora, se você não tem a mesma alegria que você quando começou, é porque você começou no oba-oba. Aí não dá, você começou no embalo da emoção. Então você não resiste quando vem os problemas, as dificuldades. Ou não é? É ou não é? É igual ao casamento. O casamento que não se mantém é porque está faltando alguma coisa. O que está faltando? O amor. Mas que amor? Não esse amor fajuta que o mundo manifesta, não. O amor que se canta em canções, versos, prosas, poesias, nas novelas, nos filmes. Não, não é isso, não. O amor que nós falamos é aquele amor de Deus que está envolvido, que está embasado com o Espírito Santo, está fortalecido, sustentado pelo Espírito Santo, o Espírito do amor, o Espírito do Senhor Jesus. Portanto, minha amiga e meu amigo, se por acaso você é aquela criatura que está desanimada da fé, é porque a sua fé não é uma fé do Espírito, da fé do Espírito Santo. Não é, com certeza não é. Então você tem que buscá-lo.
Você tem que investir a sua vida. Sabe, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se transforma. Ela se transforma numa nova criatura. Nós vimos ontem o testemunho da Andressa, e, se eu não me engano, o nome dela, Andresa, e ela disse, olha, quando eu recebi o Espírito Santo, sabe, eu peguei aquelas minhas roupas indecentes, e ela diz, olha, eu tinha roupa que eu quase mostrava todos os seios, roupas curtas, indecentes. Eu me senti mal, eu me sentia mal. Eu me sentiria mal se colocasse aquelas roupas. Então, ela teve que trocar todo o seu guarda-roupa, tirar aquelas roupas dos espíritos que atuam por aí e começar a viver e andar de acordo com uma consciência pura, limpa, transparente. Então, minha amiga, meu amigo, como é que tem sido a sua vida, o seu comportamento? Na igreja a gente sabe, na igreja é fácil você fingir que é de Deus. Agora, difícil é ser de Deus em casa, quando você tem que conviver com os seus familiares que conhecem você a fundo. É ou não é? Como é que é o seu comportamento em casa? Ou no trabalho, na rua, com os colegas, amigos, na escola? Como é que é? Então, o seu comportamento reflete os frutos ou do Espírito Santo ou dos espíritos enganadores que são do inferno. Você é que tem que se avaliar. Eu não posso dizer você tem ou você não tem Espírito Santo. Uma coisa eu sei, quando a pessoa tem o Espírito Santo, o espírito dela bate com o meu. O meu bate com o dela. Mas se ela não tem o Espírito Santo, então não há aquela comunhão. Porque quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela tem aquele discernimento, ela tem aquela paz, ela passa, ela transfere paz para as pessoas. Ela tem vida, mesmo enfrentando os seus problemas. Jesus enfrentou toda sorte de problemas e ainda assim se manteve fiel. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele. E quando a pessoa não tem o Espírito do Senhor Jesus, é porque ela não pertence a ele, não tem nada dele. E sem o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, é impossível ser feliz. Você quer ser feliz? Você tem que receber o Espírito Santo. Mas o que eu faço para receber o Espírito Santo? Você tem que buscar, você tem que correr atrás, você tem que investir, você tem que dar o melhor de si. Você tem que dar o melhor de si. Olha, deixa eu contar uma coisa para você interessante. Olha só, eu estou aqui me lembrando de uma jovem, ela deu testemunho para mim, ela disse, bispo, eu tinha 16 anos de idade. Eu amava o meu namorado. Meu namorado foi para os Estados Unidos e foi sozinho. E depois eu fui para me encontrar com ele. Sabe o que eu fiz, bicho? Eu não consegui visto. O que eu fiz? Eu fui para o México, eu fiz lá, peguei lá um coiote para me levar até os Estados Unidos. 16 anos, uma moça bonita, jovem. Quando uma pessoa jovem vai depender dos coiotes, pode ser que ela não volte nunca mais, porque há coiotes que são perigosíssimos. Ela se arriscou, ela arriscou a vida dela, ela atravessou o rio a nado e foi parar lá nos Estados Unidos, foi presa,
ficou presa durante um mês, soltaram ela. Sabe o que ela fez? Ela saiu do estado onde estava e foi para o estado onde o namorado dela estava. Você vê que a paixão que a pessoa tem pela outra pessoa faz com que ela arrisque até a própria vida. Ora, minha amiga, meu amigo, é assim que acontece quando as pessoas se amam ou são apaixonadas. E se você quer receber o Espírito Santo, você tem que fazer das tripas coração. Você tem que fazer o sacrifício que for necessário, mas tem que fazer para recebê-lo. Para que então você possa preservar a sua vida eterna por toda a eternidade. Então, eu falei esse caso dessa jovem porque eu achei interessantíssimo o esforço sobrenatural dela, o empenho dela em se encontrar com o namorado. Ela não foi lá para encontrar com Jesus, ela foi lá para encontrar com o namorado. Então, aprenda esse tipo. Depois ela se converteu, graças a Deus, mudou a vida dela. Mas, em princípio, ela arriscou a vida dela sozinha. Não faça isso que ela fez, não, hein, minha amiga? Não copie, não, porque são raras as pessoas, raras as exceções em que a pessoa consegue. Mas é difícil, porque normalmente morre pelo caminho, ou então é estuprada, largada pelo caminho, morta, enfim, é um inferno. De qualquer forma, minha amiga, meu amigo, eu quero que você saiba que sem o Espírito Santo não há nada, não há como você ser feliz. Se você quer ser feliz, você tem que receber o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ouvir agora um belíssimo testemunho, e eu queria que você atentasse, prestasse bastante atenção nesse testemunho, porque esse testemunho vai ensinar a você, a todos nós, a fé que funciona. Vamos lá. Meu nome é Roberta, tenho 39 anos e entre 5 filhos, eu fui a que mais dei trabalho para minha mãe. Eu fui a filha rebelde, como diz. Aos 7 anos de idade, eu sofri uma tentativa de abuso sexual e guardei aquilo dentro de mim porque eu fui ameaçada, então eu não tive coragem de contar. E aí, aos 13 anos de idade, já comecei a usar droga. As minhas amizades todas eram totalmente erradas. E aí, aos 15 anos de idade, eu engravidei. Eu arrumei um namorado, engravidei e a minha família não aceitava. Minha mãe não concordava, meu pai. E eu sempre fui a filha que dei tanto trabalho, então minha mãe ficou muito revoltada com aquilo. E quando ela descobriu que eu usava droga, com 1 ano de idade que o meu filho tinha, ela deu o meu filho. Ela deu o meu filho e ele foi embora. Eu lembro que eu tinha ido procurar serviço e eu cheguei naquele dia em casa, na creche, para buscar ele e ele não estava mais lá. Quando eu cheguei em casa, ela simplesmente falou: seu filho eu dei e você vai catar suas coisas e vai embora de casa. E ali eu falei: mãe, para onde eu vou? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer da minha vida? E ela falou: não importa, aqui dentro você não vai morar mais. Eu fui abandonada pela minha mãe, meu filho minha mãe deu, descobri que eu era filha de um estupro, numa conversa que eu escutei da minha mãe, ela contando. Eu fui criada achando que o pai que era meu pai, ele era meu sangue, era meu pai, mas não era. Até eu conheci uma amiga que me apresentou um traficante na favela. E ali eu fui morar na favela do Heliópolis, em São Paulo. Fui morar com um traficante. Muitas vezes eles faziam reunião do tráfico. Eu sabia as pessoas que iriam morrer, porque deviam,
presenciei muita morte, muita gente morreu, inclusive essa amiga minha, que foi criada comigo, entrou no crime, ela foi assassinada. E aí a gente começou, eles me pagavam e eu começava a entregar essas drogas. Até a esposa de um deles descobrir e achar que eu dormia com ele. Daí ela me pegou naquele dia, me levou para um morro. Ela estava armada e ela mandou que eu ficasse de costa. E ela falou, eu vou te matar. E ali eu fiquei de costa, a única coisa que eu pensei foi, acabou. Eu vou morrer aqui e meu filho nunca mais eu vou ver. Aí eu escutei uma voz gritando, Roberta, e eu olhei para trás. E a minha mãe estava ali. A minha mãe seguiu a gente naquele dia, eu não tinha visto. Aí ela só olhou em mim e falou, você foi salva pela tua mãe, pode ir embora. Aí eu procurei uma casa de encosto e fiz um pacto com o diabo. Já estava tudo perdido mesmo, já estava tudo... Minha vida já estava desgraçada. Não tinha mais como perder nada, não tinha como mais acontecer nada de ruim. E eu fiz um pacto com o diabo, que eu queria todos os homens e dinheiro, eu queria muito dinheiro. E todos os homens que eu pudesse ter, eu queria. Principalmente casado, de todas as maneiras, eu queria todos. E foi assim que começou a acontecer na minha vida. Chegado aqui, eu conheci uma mulher que era dona de uma casa de prostituição. E ela me levou para morar lá. Eu não tinha opção. Era muito difícil, porque cada homem que chegava ali, querendo a gente não podia renegar. Tinha que aceitar homens velhos, novos, sujo, limpo, de todas as maneiras, e dormir com eles. Não importava o preço que eles estavam pagando. Para que eu tivesse coragem de me prostituir, de deitar com aqueles homens, eu tinha que usar muita droga. Então eu comecei a cheirar muita cocaína, usava muita droga, todas as drogas que me ofereciam eu aceitava. Aí eu comecei a ser conhecida na boate. Eu era conhecida como Robertinha Paulistinha, porque eu havia chegado de fora. Então, para os homens, quem chega de fora é novidade. E certa vez eu conheci um cafetão, ele era dono de uma casa de prostituição, e ele chegou ali contratando meninas para trabalhar para ele, e uma das meninas foi eu. Ele chegou em mim, perguntou se eu queria ganhar mais e trabalhar para ele, e eu fui. Só que eu não imaginei que eu estava entrando no inferno, porque cada vez que ele lembrava de quem eu era, de onde eu era torturada. Ele me espancava todos os dias, ele me batia, ele me queimava de cigarro. Ele me batia muito de fio, de sapato, do que ele achasse pela frente. Ele me batia. Ele havia escrito uma carta, e na carta ele escreveu, pai, mãe, eu matei a Roberta, me matei, e ele enfiou a faca na minha perna. Naquele momento eu caí no chão, toda ensanguentada, comecei a perder muito sangue, a minha perna abriu um buraco. E ali, quando ele veio esfaquear o meu pescoço, que ele veio me degolar no pescoço, eu segurei a mão dele e falei, meu Deus, o senhor me enxerga, se o senhor está me vendo, me salva nesse momento. E aí ele soltou a faca caiu no chão, ele fugiu naquele momento. Aquele dia eu falei, eu vou tirar a minha vida. Eu já havia tentado várias vezes suicídio, eu me mutilava de gilete, me cortava toda os meus braços, eu mutilava o meu corpo de gilete, tomava remédios, mas nunca dava certo, eu consegui me matar. E nesse dia eu saí determinada, eu falei, eu vou me matar. Só que dessa vez eu não vou cortar mais meus braços, não. Eu vou me jogar da ponte. E eu fui caminhando pela rua, até eu parar numa ponte, começar a olhar nos carros lá embaixo. E desesperadamente eu falei, eu vou me jogar aqui. Só que quando eu levantei a cabeça, eu avistei a Igreja Universal. Eu olhei para a igreja e alguma voz,
algo muito forte falou para mim, vai até lá. E eu fui, desesperada. Eu lembro que eu entrei na igreja, já senti uma paz muito grande, algo que mudou aquela tristeza que eu estava sentindo. Eu lembro que eu entrei, sentei e comecei a chorar muito. Passou um filme na minha cabeça de tudo que eu estava passando. E aí eu conversei com um pastor que me atendeu, eu falei para ele, eu estou no fundo do poço. Eu preciso de socorro e se Jesus me ama, é agora. Eu já passei por tudo que o Senhor pensa e o que o Senhor nem imagina, eu já passei. E eu preciso agora. É agora, não é amanhã que ande e ajuda. E me falaram que existe Jesus e Ele salva, então eu quero. E eu comecei a frequentar as reuniões. Todos os dias eu ia na igreja, todos os dias, eu não faltava um. Aí um dia foi marcada uma vigília. E naquela vigília eu falei, é hoje. Hoje vai ter que mudar tudo. Eu não quero mais continuar dessa maneira. E eu fui. Naquela vigília como se aquele dia fosse o último dia da minha vida. É como se naquele dia eu soubesse que eu ia morrer e eu precisava de uma solução. E quando eu entrei naquela vigília, que eu entrei com o meu tudo, que eu falei tudo. Quando eu falei para Deus, está aqui a minha vida, está aqui o meu tudo. Eu já sofri tudo que eu podia sofrer. E se o Senhor me ama, me salva aqui hoje. Eu preciso, eu não aguento mais sofrer, eu não tinha mais forças. Era muito sofrimento. Abandonada, passar por tudo que eu passei, eu não aguentava mais. E ali, quando eu me derramei para Deus, que eu coloquei, fui sincera, falei tudo que estava dentro de mim. Naquele momento, eu fui tomada por um poder tão grande, uma paz que entrou dentro de mim, que me mudou completamente. Naquele momento que eu senti aquela paz, aquela alegria, que eu já não sentia mais dor, porque eu só havia sentido dor. Naquele dia eu não senti, naquele momento aquela dor passou. Eu senti que eu fui curada, eu só senti alegria, eu tinha uma vontade de sair correndo e dizer para minhas amigas, para as pessoas que eu conhecia, conhece esse Jesus porque Ele muda, Ele me amou. E Jesus não está nem aí para o que você é. Ele não importa se você já roubou, matou, prostituiu, ou fez coisas erradas, Ele não está nem aí para isso. Basta somente você se arrepender de corpo, alma e espírito, porque Ele faz a obra. Hoje eu sou uma pessoa feliz, transformada. Hoje meu objetivo é ganhar alma. Hoje eu tenho prazer em falar para as pessoas o quanto Jesus me mudou. Isso é nítido, porque quem me conheceu naquela época e hoje me vê, elas não precisam às vezes eu falar nada, porque elas mesmas vê o Espírito Santo em mim, elas falam, Rô, como você mudou. Hoje você é outra, porque o brilho é em mim. A felicidade que eu sinto hoje é estampada em mim. Hoje eu sou mãe, hoje eu sou filha. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha mãe. Perdoei ela de tudo, pedi perdão. E hoje eu sou mãe, sou filha, sou uma mulher casada. E eu tenho minha vida completa. O Espírito Santo é tudo. E sem Ele não tem como viver. Eu aprendi que eu posso viver sem tudo, menos Ele. Eu sempre falo isso para Jesus. Espírito Santo, que eu perca tudo, mas eu não perco o Teu amor, eu não perco o Senhor. Porque o que eu precisava era só dEle. Se Ele não quiser me dar mais nada nessa vida, eu não preciso. Porque eu já tenho o Espírito Santo. Eu tenho Ele na minha vida e isso me faz a mulher mais feliz do mundo. É ter o Espírito Santo. Então, você viu, minha amiga, você vê que quando ela chegou no fundo do fundo do fundo do poço, então ela foi para Jesus e ela encontrou em Jesus a salvação.
Não foi a igreja, não foi o pastor, foi o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que através do pastor a conduziu à salvação. Agora, eu não sei se você notou, ela não tinha mais opção. Ela ia se matar, ela ia acabar com a vida. Então ela chegou na igreja dizendo: se existe Jesus, dizem que ele salva, então eu quero conhecê-lo. E ela veio na igreja todo santo dia. E quando ela ouviu falar de uma vigília do Espírito Santo, ela veio com força, ela veio com sede, ela veio com fome, ela veio determinada. E é isso que eu queria falar com você. Nesta sexta-feira, logo após aqui a corrente ou a sessão do descarrego, logo após a sessão do descarrego, às 10 horas em ponto, de 10 às 11, nós vamos ter uma mini vigília para as pessoas assim. Se você é aquela pessoa, eu vou lá, vou ver como é que é. Não vem não, por favor. Não vem não. Tem lugar. Tem 10 mil lugares aqui no templo e só vai acontecer aqui no templo. Mas se você é aquela pessoa, eu vou lá tentar. Não venha tentar. Não venha. Se você é aquela criatura que diz assim: eu já não aguento mais. Eu já não sei mais o que fazer da minha vida. Eu já fiz de tudo que é errado, tudo que não presta. Eu já fui até batizada nas águas, eu frequentei a igreja A, B, C, D, mas eu estou cansada. Agora é tudo ou nada. É vida ou morte. É o Espírito de Deus ou o diabo de uma vez. Então, se você estiver com essa determinação, venha nessa sexta-feira, mas chegue antes das 10 horas, tá bem? Porque 10 horas nós vamos fechar os portões do templo. Então, se você quiser chegar, você vai ter que chegar antes das 10 horas. Tá bom? Meu nome é Patrícia, eu tenho 40 anos e sou médica. Eu sofria de um forte preconceito contra a Igreja Universal. Todas as informações que haviam chegado na minha infância e adolescência na década de 90, através da mídia, criaram no meu inconsciente, no meu subconsciente, um forte preconceito contra a Igreja Universal. Era um local perigoso, um local onde eu poderia sofrer abuso, sofrer extorsões financeiras. Então, eu tinha medo, literalmente medo da Igreja Universal. Então, na minha família, havia aquele comentário que a Universal era uma distorção da verdade, era um engano, seria realmente pessoas que estavam utilizando a fé para conseguir benefícios financeiros para si mesmos. Fisco aponta desvio de igreja, afirmou que os 10 milhões... Cresci, entrei na fase adulta, estudei, me formei e comecei a desenvolver um forte processo de depressão. Primeiro momento que eu coloquei os meus pés na Igreja Universal, eu tive um preconceito, eu não tive aquela força de rechaçar, tirar da minha mente o medo e não dei continuidade à busca por Deus ali naquelas reuniões da Igreja Universal. Até que em setembro de 2017, ouvindo a Rede Aleluia, eu vim reconhecer que eu não estava bem. Lembrei daquela primeira porta na qual eu coloquei os meus pés para buscar a minha ajuda inicial e voltei, retomei na corrente e percebi que todo aquele preconceito que eu havia apresentado lá no meu passado, em 2008, era mentira, era uma grande tolice. E aquele medo que eu tinha de ser extorquida, de ser prejudicada, de ser roubada, acabou, porque eu percebi que aqui não havia nenhuma prática fora dos preceitos bíblicos. Analisando e raciocinando, eu percebi que
o engano e a mentira estava do outro lado. Eu fui vítima de informações caluniosas. Hoje, frequentando a Igreja Universal, eu pude perceber que o trabalhar dos pastores, dos bispos, é um trabalho muito sério, um trabalho realizado realmente focando na realidade, na verdade da palavra de Deus, preocupados não estar extorquindo, tirando dinheiro de ninguém, mas preocupados em estar alimentando a nossa alma, salvando a nossa alma, nos colocando em contato com um Deus verdadeiro. Meu nome é Daiane, eu tenho 26 anos, sou analista administrativo. Eu cresci num lar muito estruturado, onde eu sempre recebia amor dos meus pais, das minhas irmãs, não tinha do que reclamar. Mas aos 18 anos eu sentia que faltava algo. Eu queria viver o que eu nunca tinha vivido, como as outras meninas da minha idade. E aí eu conheci um rapaz, né, em uma das baladas que eu frequentava, e aparentemente era tudo que eu precisava. Ele era mais velho, me apresentou muitas coisas e eu me entreguei totalmente. E no decorrer do nosso relacionamento, eu sempre percebia nele que ele não me dava aquilo que eu dava a ele. Eu sempre tinha que correr atrás, eu sempre colocava mais força no nosso relacionamento e eu não tinha isso de volta. Até um dia que ele me trocou por outra mulher. E foi aí que eu caí numa depressão profunda. Em casa, eu não conversava mais com a minha família, eu me isolava, ficava no quarto o tempo todo. E aí comecei a ter insônia, eu não dormia à noite. De dia eu sentia muito sono, mas eu precisava trabalhar. E à noite eu não conseguia dormir. Perdi 12 quilos, fiquei abaixo do meu peso. E minha vida era essa, era só chorar, era muita angústia. Minha mãe sofria muito. Mas eu não contava para ela que eu estava com depressão porque eu não queria dar o braço a torcer e reconhecer que ela estava certa, porque ela sempre me avisou. E eu escondia muito, ela via, né, os sintomas, que eu ficava trancada no quarto, que eu saía muito, que eu tinha perdido muito peso, mas eu não confessava para ela até então que eu estava doente, que eu estava precisando de ajuda, que eu estava sofrendo. Cada vez que eu ia na psicóloga eu ficava mais frustrada, porque ela falava que o meu quadro estava piorando. Né? E eu saía de lá pior, eu desabafava, eu chorava, mas eu não saía de lá com nenhuma resposta positiva. Eu gastava muito dinheiro, eu fiquei 1 ano e meio, né, fazendo a análise, terapia. Eu gastava muito dinheiro tanto com os remédios e também com coisas que eu achava que ia suprir a minha necessidade. Então, eu fazia tratamentos estéticos para me sentir mais bonita, eu gastava muito dinheiro com roupa, com viagens e naquele momento era ótimo. Quando eu chegava em casa, eu falava, eu não gostei dessa roupa, nem tirava da sacola. Então, eu só acumulava dívida, só gastava todo o meu dinheiro e aquilo ali não supriu nunca a minha necessidade. Eu não acreditava mais na minha recuperação. Porém, teve uma noite que eu, devido ao meu peso estar muito baixo, eu podia tomar meio comprimido. Então, eu tinha que partir ele no meio e tomar a metade. Só que era 4 horas da manhã, eu não tinha conseguido dormir ainda, então eu fui até a cozinha, tomei a metade e tomei um outro. Antes de chegar no quarto, eu desmaiei na escada de casa. Minha mão começou a ficar dormente, eu comecei a perder a visão e eu desmaiei na escada. Quando eu acordei, ainda de madrugada, eu fui me arrastando até o quarto e na manhã seguinte eu pensei, minha mãe vai me encontrar morta dentro de casa. E eu falei, eu preciso de ajuda. Foi uma terça-feira e eu fui trabalhar pensando, eu preciso de alguma solução, eu preciso de uma saída para a minha vida, porque eu não posso, aos 20 anos, morrer desta forma. E na minha hora do almoço no serviço, eu procurei uma igreja. Eu procurei o endereço na internet e fui até a igreja. Cheguei à reunião, a reunião descontraída, o pastor cantando, brincando. Na hora que eu entrei na igreja, eu senti Deus falar para mim, eu ainda te quero. O mundo te rejeitou, o mundo te vomitou, mas eu ainda te quero. Eu fui na terça-feira, fui na quarta, né, sem contar para minha mãe, porque o orgulho falava mais alto. Na quinta-feira eu esqueci de tomar o remédio e dormi bem. Aí acordei na manhã seguinte, olhei a cartela, falei, eu esqueci de tomar o remédio, mas eu dormi, o que mudou? Falei, eu comecei a ir para a igreja. Consegui recuperar o meu peso, consegui perdoar quem tinha me ferido, que isso foi muito difícil, mas eu aprendi que para eu perdoar, eu precisava orar pela pessoa. Só que eu debatia ainda com Deus. Como que a pessoa me feriu e eu vou orar por ela?
Mas eu entendi que aquele ódio estava fazendo mal só para mim. E com o meu sacrifício, a minha intenção, Deus ia me ajudar a perdoar e de fato eu perdoei. E chegava em casa, eu não me trancava mais no quarto. Eu ficava com a minha família, eu jantava com a minha família e antes de dormir eu lia a Bíblia, eu fazia as minhas orações. Às vezes eu sentava no chão do quarto com a luz acesa, mesmo com olhos abertos, e conversava com Deus. Ficava ali 30 minutos, 1 hora só conversando, contando como foi o meu dia, algum problema também, enfim, tudo, como um amigo. E dentro de mim tinha um medo. Até quando eu vou aguentar ficar na igreja? Até quando eu vou resistir? Até quando eu vou dizer não? Eu tinha esse medo até então. E no dia que eu recebi o Espírito Santo, eu me preparei para aquele dia. Então, eu me preparava. Logo na quarta-feira, nessa quarta-feira, logo cedo eu li a palavra, eu ouvi a palavra do bispo ao meio-dia. E eu falei, hoje tem que acontecer algo. Eu coloquei a minha melhor roupa. Eu sentei logo na frente. Quando eu cheguei na reunião, não fiquei conversando com ninguém. Eu cheguei, sentei no meu lugar, fiquei lendo a Bíblia até a reunião começar. E eu não vi a hora de começar a busca. Eu gosto muito da palavra, eu aprendo muito, mas aquele dia eu não vi a hora de começar a busca. O pastor começou com uma música, eu nem cantei. Falei, Deus, eu estou aqui, eu estou cheia de mim, mas eu quero me esvaziar de mim, eu preciso me encher do Senhor. E eu fui muito sincera com Deus naquele dia. Eu falei, eu já deixei de ser quem eu era, mas eu ainda não sou quem eu quero ser. Eu quero ser a Daiane que é batizada com o Espírito Santo, que teve uma experiência de fato e de verdade com Deus. E naquele momento eu não senti nada, mas eu criei que Deus estava ali e eu senti, eu criei que algo mudou dentro de mim. Eu falei, agora eu sei que eu posso ir além. Eu não me emocionei, eu não chorei, não tinha música de fundo, não tinha nada, mas eu criei que Deus era comigo e que eu tinha muito mais força do que de quando eu cheguei na reunião. Eu que achava que não conseguiria ser mais feliz com ninguém, apesar de nova, que não conseguiria ser amada, amar de novo, eu conheci uma pessoa e foi tudo que eu sempre sonhei desde menina. Eu sonhava com um casamento feliz, eu sonhava em esperar meu marido chegar em casa e a gente jantar junto, sentar junto à mesa, e hoje é o que eu tenho. Eu digo que nada do que eu tenho de bom hoje na minha vida é por mérito meu. Tudo que eu tenho de bom hoje foi dado pelo Espírito Santo, porque eu priorizei Ele, porque eu coloquei Ele em primeiro lugar. Se eu perder Ele hoje, eu perco tudo de bom que eu tenho, inclusive a minha paz, que independente de onde eu estiver, eu posso estar acompanhada, eu posso estar sozinha, aonde eu estou, eu tenho paz, eu sou feliz. Hoje eu sou a minha melhor companhia, porque eu tenho o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos neste momento e eu sei que do outro lado do rádio, do televisor, tem uma pessoa com um copo d'água nas mãos. É tudo que ela tem. Talvez esse copo não seja nem de água, mas seja de lágrimas, gemidos, desesperos. Quantas pessoas, meu Pai, quantas pessoas que estão conosco neste instante orando e dizendo, meu Deus, eu estou cansado, eu não aguento mais. E muitos até desacreditam de Ti, meu Senhor, por tamanho sofrimento, tamanha dor, por tamanho desespero. Porque elas pensam assim, que o Senhor é o culpado de suas desventuras. A outra, a Roberta, fez pacto com o diabo e colheu o que colheu. Se tivesse feito pacto contigo, teria colhido uma vida de verdade. Graças a Deus que ela chegou a esse ponto quando tomou atitude e se voltou para Ti. Muitas pessoas, meu Pai, estão nesse momento pensando em suas vidas, até mesmo pensando em dar cabo delas. Eu te peço,
por todo este povo, todos os que estão nos assistindo, estão na internet, que pedem ajuda para os parentes, os entes queridos. Eu peço por aquelas pessoas que me ouvem lá nos presídios, os jovens que estão internados também. Ó poderoso de Israel, eu te peço por tantos quantos estão gemendo nesse momento, porque eu também já gemi, eu também sofri, e eu posso entender o grito dessas criaturas. Ó Espírito Santo, eu te peço, penetra o teu poder agora, penetra a tua força, o teu vigor, ouça o clamor dessa mãe, desse pai, desses filhos, dessas criaturas que estão gemendo, gemendo, gemendo. Estende a tua mão poderosa, ó meu Senhor, mas dê uma resposta. Ainda que essa resposta não seja completa, mas que ela tenha fôlego para começar a lutar junto contigo e contra o mal que tem estado na vida delas. Dê esse fôlego agora, meu Pai. Espírito Santo, o Senhor é o fôlego de Deus. Venha este fôlego sobre todas essas pessoas. Eu peço que nesta sexta-feira, meu Pai, o Senhor traga às 10 da noite apenas aquelas pessoas que o Senhor vai realmente batizar. Eu te peço, Jesus, eu te suplico, em nome do Senhor Jesus, e todos os que creem nesta água para ser fluidificada, abençoada, que ela seja agora ungida, para que quando tocar no estômago de cada um de nós, haja um resultado de acordo. Em nome do Senhor Jesus, quem crê, diga amém e graças a Deus. Nesta quarta-feira, nós estaremos aqui no Templo de Salomão, dando as orientações, ensinando, dando as dicas de como você pode receber o Espírito Santo. Os segredos do recebimento do Espírito Santo aqui no Templo de Salomão. E na sexta-feira, então, só aquelas pessoas, de 10 às 11, uma vigília somente para aquelas pessoas que estão determinadas, sedentas, aquelas pessoas que não vão vir, você não vai trazer criança, você não vai trazer, não, você vai vir despojada de tudo e de todos e vai se render no altar do Altíssimo, 10 às 11, aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora aqui. Deus abençoe vocês todos.